Shalom a todos, mais um vídeo aqui para a página do Facebook, Jesus e Yeshua Adonai. Yeshua é o nome de Jesus no hebraico, ok? As pessoas às vezes escrevem de formas diferentes, mas o que mais é usado é Yeshua. Tem no hebraico, no aramaico, então tem formas diferentes. Aliás, Yeshua diz que é do aramaico mesmo, mas o hebraico também adotou. Então, você pode pensar assim, mas tem judeu que crê em Yeshua, Jesus? Tem muitos judeus. Muitos. Tem comunidades em Israel. São chamadas comunidades messiânicas. E, pelo que eu entendo, essas comunidades serão perseguidas no futuro breve. Todo o povo cristão foi perseguido, às vezes vem assim um alívio, mas depois volta de novo, ok? Mas o Senhor Jesus, ele pregou especificamente ali em Jerusalém. Então tem muita coisa que o cenário é lá. Ainda que entrou umas doutrinas por aí, dizendo que não tem mais Israel, que Israel é a igreja, com essa história toda. Israel é Israel, igreja é igreja. Ok? Deus vai tratar cada um conforme os seus erros, os seus acertos. Mas os messiânicos, aqueles que creem em Yeshua, Jesus, eles é a igreja também, ok? Ainda que use outros nomes, mas na nossa língua portuguesa que a gente entende é igreja. Qual igreja? A igreja que tem lá no meu bairro? Não é essa igreja que tem no seu bairro. A palavra igreja é o corpo, é a união dos santos, dos salvos. Essa igreja, ela está espalhada no mundo inteiro. As igrejas que você conhece, tem pessoas lá que fazem parte da Igreja Universal. Não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não, gente. Não é isso, não. A pessoa já aproveitou do nome para colocar, ok? Mas a Igreja Universal é aquela que nós somos unidos pela fé no mundo inteiro. Essa é chamada Igreja Universal, que tem gente que fala que é a Igreja Invisível, ok? Nós somos ligados a eles pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo está em todos. Nós somos ligados a eles pelo Espírito Santo e pela fé. Os crentes em Jesus de Nazaré que está pelo mundo inteiro. Quando alguém vir falar do nome de Jesus para você, fala mal, porque agora tem um grupo que está querendo acabar com o cristianismo, Então eles estão fazendo de tudo que você pode ver no mundo aí, horrível, horrendo, blasfemo, é para acabar com a história de Jesus de Nazaré. Então eles querem começar destruindo o cristianismo. Porque o cristianismo, por mais defeito que tem, prega que Jesus morreu e ressuscitou. Então eles querem acabar com isso. Eles querem acabar com esse Jesus que morreu e ressuscitou. Então eles querem acabar com o cristianismo, vendo um bocado de defeito do cristianismo. Infelizmente, muitos cristãos evangélicos estão seguindo esses segmentos aí religiosos, que começam a negar Jesus, as pessoas ficam meio perturbadas. Inclusive, eu deixei uma frase no meu Facebook. Nós conhecemos, essa semana minha irmã veio falar para mim, sabe aquele cara lá que é amigo da gente, que era crente e tudo, tá seguindo umas religiões aí estranhas, que nega o nome de Jesus, e ele tá ruim da cabeça, tá perturbado da cabeça. Porque se sai do caminho de Jesus, gente, é mentira, é engano. É mentira, é engano. Você sai da Bíblia, você sai dos evangelhos, começa a negar os evangelhos, é mentira e é engano, tem que tomar cuidado, ok? Então, olha, o Fábio ali escreveu verdade. Sim, verdade mesmo, né, Fábio? Então você também já ouviu falar. As pessoas ficam perturbadas da cabeça, acham que a salvação está em guardar o sábado.
Daqui a pouco eu vou estar oferecendo sacrifício de animais. Jesus já estou negando. Mas vamos seguir em frente, vamos, porque esse capítulo 14 esse capítulo 14, ele é muito importante. Talvez um dos capítulos mais importantes aqui da Nova Aliança, e ele é muito grande. Ele tem 72 capítulos. Não, desculpa. O capítulo 14 do Evangelho de Marcos, eu tenho que raciocinar, tem 72 versículos. 72 versículos. Eu não estou com pressa de fazer esse, não, porque ele é muito importante. Depois dele vem o 15. Então, nós vamos continuar aqui no 53. Como eu falei para vocês, é a parte dos evangelhos que mais me comove. Quando eu assisti aquele filme A Paixão de Cristo, a maioria das vezes eu fechava o olho e saí do cinema chorando. Ainda mais que eu estava passando uma perseguição, de traição, de uma situação na minha vida tão terrível. Quando eu assisti aquele filme, eu já assisti vários filmes de Jesus. Eu gosto muito daquele filme de Jesus que tem aquele homem com aquele zoião assim, fica parado. Zé Firelli, né? Esqueci o primeiro nome, sei que o sobrenome é Zé Firelli. É um italiano que fez aquele filme. Ele fez no inglês, mas você pode assistir com como é que fala? Tradução. Ele foi feito no inglês, esse filme, de Zé Firelli, Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus de Nazaré. Eu gosto muito daquele filme. Muito, muito, muito. Muito mesmo. E tem toda uma história na vida daquele homem que fez o papel de Jesus. E aí ele passa na língua portuguesa, né? E ele passa também na língua italiana. Eu já assisti ele na língua italiana, que ele é até mais original na língua italiana, né? E também na língua portuguesa. Mas o que eu quero dizer é assim, quando chega aquelas partes do sofrimento, aquele filme lá que eles fizeram da Paixão de Cristo, acho que é um dos últimos. Não, tem outras aberrações por aí de filme que eu não recomendo ninguém ver. Mas aquele Spielberg, será que eu tô falando direito? Spielberg. É um filme aí que ele fez nossa, eu ia assistir aquele filme, eu tampava o olho toda hora, chorei, saí do cinema chorando. Muita gente que chorou muito naquele filme, muito, muito. Então, esses capítulos aqui Marcos é o 14 e o 15. Esses capítulos, eles são muito fortes. Vamos continuar a leitura aqui hoje no versículo 53. Vamos ver se a gente vai até o final. Marcos, Evangelho de Marcos. Antigamente eles falavam São Marcos, viu, gente? Não é errado falar São Marcos, não, viu? Mas o modernismo tirou o São. O São ali que significava que aquela pessoa era santa. O que é santa? É uma pessoa que é separada para servir somente a Deus, ok? Não é que ela não erra. As pessoas têm um entendimento muito errado do que é santo. Eu acho que ser santo é quem não erra, quem não comete nenhum erro. Não, santo é quem é separado para Deus. Se você cometeu erro, vai prestar conta para o Pai Eterno, ok? Mas é santo, é separado. Então, quando era São Marcos, São Pedro, tudo são. E aí a modernidade tirou, infelizmente a modernidade, ela tá assim, desrespeita muito o sagrado. Trata Deus de qualquer jeito, trata Jesus de qualquer jeito. Isso também eu não concordo. Ok, gente? Vamos lá? Vamos ler? Evangelho de Marcos 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os
esquibras, escrivão da lei da Torá, que Moisés recebeu no monte. Esquibras, ok? Sacerdote é aquele que oferecia os sacrifícios a Deus e também intercedia diante de Deus pela nação judaica, ok? Que é Jerusalém. Naquela época, Jerusalém era todinho deles, hoje em dia está dividido, metade é dos árabes. O próprio bairro que o Senhor Jesus nasceu, Nazaré, pertence aos árabes e chama Palestina. Vamos lá. Aqui o 54 fala assim. Bom, o 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram todos os principais sacerdotes e anciões. Então não era só um sumo sacerdote. O sumo sacerdote acho que era um só, mas o sacerdote era mais de um. Vamos lá. 54. Pedro seguira-o de longe, até ao interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Na época que o Senhor Jesus morreu, a gente crê que tanto na época que ele nasceu, tem aí uma polêmica da época que o Senhor Jesus nasceu, né? Uns acham que ele nasceu no inverno e outros acham que eles nasceram no outono. Por quê? Israel, as estações é o contrário do Brasil. Como aqui também onde eu estou, na Itália, as estações é o contrário do Brasil. Então, por exemplo, agora nós estamos, entrou a primavera aqui na Itália, e no Brasil entrou o outono. Outono, né? Eu sempre confundo esses nomes. Então, Israel, ele só é 1 hora de diferença da Itália. Daqui lá é 1 hora só de diferença. Então, o inverno lá é quase igual daqui. Então, cresci pela história, não estou falando pela Bíblia, pela história, cresci, não a história da Igreja Católica, outra história de outros livros que a pessoa lê, cresci que o Senhor Jesus tenha nascido em setembro, final de setembro, mês de outubro, que é o outono. Mas não tenho como provar isso para vocês. Agora, a morte dele, como é na Páscoa, é abril, mês de abril, aprile, aqui da Itália fala aprile, mês de abril. Também tem lá o mês do hebraico. Só que o mês do hebraico é assim, tipo, quando chega no meio do nosso mês, mais ou menos, quando chega no meio do nosso mês, o mês hebraico ele já muda para outro, ok? Então, pega uma parte de abril. Acho que é a Bíblia que fala. Pega uma parte, não pega tudo. Mas tá entrando a primavera, não é tão frio. É isso que eu queria dizer. Não está tão frio, mas tem um pouco de frio. E ali eles acendiam fogo para aquecer a noite. E aqui Pedro conseguiu ir atrás do Senhor Jesus. E ele entrou, né? Ele entrou lá no local. E aqui fala. Quer ver? E no 54 fala, Pedro seguia-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, as pessoas estavam servindo, aquentando-se ao fogo. Eu fui nessa casa, eles dizem que é a casa, que era o local onde tinha a casa do sumo sacerdote. E a prisão é embaixo, é tipo assim, uma subida enorme, então a casa foi construída com a frente virada para a rua, e descendo ali para baixo tem várias escadas para descer, e lá embaixo tinha a prisão. Em cima da casa do sumo sacerdote. Eu fui lá, chorei muito. Quando eu estava em Israel, que me levaram lá, eu chorei muito. Eu fiz vídeos de lá. E a gente tinha que falar baixinho. Eu chorei muito. Lá tem quadros
representando o sofrimento do Senhor Jesus. Tem várias coisas lá. Então Pedro, ele estava ali. O Senhor Jesus já tinha avisado: para onde eu vou, vós não podeis ir. Pedro falou que podia. Você já sabe a história, né? Pedro, era difícil de convencer Pedro, viu? Ele amava Jesus, mas era difícil de convencer Pedro. Ele era teimoso. Teimoso. E às vezes, quando a gente teima muito, a gente sofre consequência das coisas. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte. E não achavam. Eles queriam condenar a morte do Senhor Jesus a qualquer custo. Eles já tinham determinado: esse homem tem que morrer. Tem que morrer. E estava entrando a Páscoa. Eles queriam fazer tudo isso antes da Páscoa. Ok? Eles queriam tudo aquilo que o Senhor Jesus falou do templo, que ele era o templo, que ele é o templo de Deus, o Senhor Jesus é o templo de Deus, que o templo ia cair, e todas as coisas que o Senhor Jesus falou não era suficiente para matar ele, ok? Mas eles estavam procurando alguma coisa para condenar. Aqui o 56 fala assim: pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Então vinham, e tinha falso testemunha, gente. Tinha. Só que até entre os falsos testemunhas tinha incoerência. Não batia. Sabe quando uma pessoa, ela tá fazendo um negócio que tá errado, ela sabe que tá errado, tudo tá dando errado, mas ela tema. Foi isso que aconteceu com eles. Tudo que eles faziam estava errado. Estava fora da Torá, estava fora da lei de Moisés. Tudo que eles faziam por Jesus estava fora. Mas eles insistiam. Eles estavam determinados. Eles iam passar por cima da lei, iam passar por cima de tudo, mas queriam matar Jesus. Vocês entendem? Então viam os falsos testemunhos sobre Jesus, mas era incoerente. Por quê? Porque um não batia com o outro. Tem que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas, né, para acusar alguém. E só que aqueles testemunhos não batiam um com o outro porque eram falsos, eram incoerentes, ok? Aqui o 57. E levantando-se alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar. Ok, aqui quando o Senhor Jesus falou que o templo ia ser destruído, e o Senhor Jesus está falando do corpo dele mesmo, porque ele é o templo, ok? É isso que às vezes nem o evangélico entende, essa parte. Olha lá. Nós ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Esses 3 dias também pode significar 3.000 anos, ok? É os 3 dias que o Senhor Jesus ficou morto e também pode significar 3.000 anos, ok? E aí, santo é o nome do Senhor. Então eles falaram isso, eles falaram que isso era motivo para matar o Senhor Jesus. Não era, gente, ok? Aqui o 59. Nem assim o testemunho deles era coerente. Tá vendo? Não estava. Não estava dentro da lei. Ai, meu Deus, tenho que arrumar aqui essa minha posição da câmera. Eu tenho medo de mexer aqui e cair. Eu tô num lugar aqui que não tá muito firme. O celular que eu tô gravando, tem o celular que eu tô lendo, tem o celular que eu tô gravando. Eu tenho que ter sempre 2 celulares, ok? Eu gosto de ler a Bíblia no celular. Eu tenho várias traduções aqui. Então, nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Eles estão falando que você fez isso, fez aquilo.
E aí, você não vai falar nada? Aqui, gente, ele ainda estava com o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era os líderes religiosos da religião judaica, do povo judeu, ok? Só que eles já estavam corrompidos também, eles já tinham se unido a Roma. Gente, olha só como que é as coisas, gente. Nós precisamos analisar quando a gente lê. Que depois eles vão dizer que quem aceitasse Jesus não era amigo de César. Você sabe quem que era César? É o imperador romano. E eles falavam, eles gritaram que César era o rei. E eles fizeram isso para... eles tentavam colocar até os romanos contra Jesus. E eles gritaram que o rei deles era César, um romano. E sabe quem que destruiu Jerusalém no ano 70? Um romano. Não tinha mais o César, mas tinha o Tito. Tito, ele foi o líder. Ele foi o líder da guerra contra Jerusalém. Ele que liderava. E chegou uma época que disse que ele perdeu até o controle, porque o povo estava tão irado, querendo destruir o templo. Porque foi profetizado, gente. Quando a coisa é profetizada, nós já se queremos mudar o percurso. Ok? Se realmente é Deus que está profetizando, não adianta você querer mudar o percurso. Você pode fazer, clamar a Deus por misericórdia e arrepender. Lá. Ok? Aqui, ó. No 60. O sumo sacerdote, que era o maior, o sumo sacerdote era maior que o sacerdote. O nosso Senhor Jesus, ele é sumo sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque, lê Hebreus. Ok? Então, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo e o sumo sacerdote lhe disse: és tu Cristo, o Filho de Deus bendito? O sumo sacerdote, eles conheciam o Deus bendito, eles conheciam a lei de Moisés, letra por letra, vírgula por vírgula, quer dizer, acho que não tinha vírgula, mas cada letra significa uma coisa e eles conheciam tudo, ok? Quando a gente fala, gente, a lei de Moisés, quando a gente fala a Torá, a lei de Moisés, não estou falando do o chamado Velho Testamento, que eu já falei várias vezes aqui, que eu sou contra esse nome. Velho Testamento. Não, gente, ninguém morreu lá na Antiga Aliança. Moisés não morreu para salvar o povo. Moisés morreu porque ele fez uma coisa que desobedeceu a Deus e ele foi punido, não entrou na Terra Prometida. Então, para que colocar esse nome de Velho Testamento, hein? Aí as pessoas viram as costas para os livros antigos da Bíblia por causa disso, por causa dessa história mal contada, por causa desse nome que foi dado. Eu prefiro chamar os livros antigos da Bíblia. E tinha os de Moisés. Os de Moisés é o primeiro livro da Bíblia, que no grego é Pentateuco e no hebraico é Torá. Agora, por causa dos 5 primeiros livros, que inclusive tem a criação, que não tem nada a ver com lei, criação, não tem nada a ver com as leis de Moisés, que foi dada a Moisés depois, mas como foi escrito por Moisés, aquele livro, as pessoas, elas jogam o chamado Velho Testamento fora. Muitos jogam, que o nome já está errado, não era para ser nada de Velho Testamento, gente. A antiga aliança é aquela que foi feita com Moisés, mas a aliança é uma coisa, os livros é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá nesses livros, começa Êxodo, Deuteronômio, Levítico, ali você vai ver as leis. Mas você não pode jogar esses livros antigos fora. Ok? Vamos lá. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse-lhes: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Aqui eu estou falando que eles conheciam, eles tinham temor a Deus até hoje, alguns ainda têm temor a Deus, ok? Ó, 62. Jesus respondeu: eu sou o verdadeiro.
O Senhor Jesus respondeu. Eu falo Senhor Jesus, gente, já acostumei a falar o Senhor Jesus, ok? Mas a modernidade das Bíblias também tirou o Senhor. Jesus respondeu, eu sou. Jesus respondeu, eu sou. Você sabe o que é eu sou? Sabe o que é eu sou? Ele estava falando igual falou para Moisés na sarça ardente. Eu sou. Yudve Vaverê, Adonai, Hashem. Ele falou, eu sou. Porque era Deus que estava falando. Deus, o Pai, estava falando através do Filho ali o tempo todo. E ele falou, eu sou. Assim, tipo, lembra de eu sou que apareceu para Moisés? É eu. Ó, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aqui é já o retorno do Senhor Jesus, que ainda não retornou. Aqui o 62, vamos ler de novo. Jesus respondeu, eu sou. Quando ele falou assim, eu sou, ele estava falando que ele é Adonai, Yudve Vavirê, Hashem, como os judeus chamam. E ele falou, e vereis o Filho do Homem. O Filho do Homem, porque ele nasceu como homem na terra, o Senhor Jesus, ok? Assentado à direita do Todo-Poderoso. Sabe, esse aí que vocês falam que é o Todo-Poderoso. Eu, o Filho do Homem, vou estar sentado ao lado dele e vocês vão ver. Aqui, ó. Vereis, aleluia. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Ah, mas eu nunca vi. Mas a Bíblia fala que vereis. Tem gente que já viu. Ok? Mas tem outros que não creem. Eu já falei que o evangélico é muito materialista, é muito, só acredita na ciência, parece que não entende nada do mundo espiritual. Muitos são assim, gente. Muitos não entendem nada do mundo espiritual. Então, 62. E respondeu, eu sou. É aquele mesmo que apareceu com Moisés, ok? E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Quando o Senhor Jesus retorna. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, ele ficou muito irado, ele rasgou as suas vestes. Antigamente tinha muito esse negócio assim, quando você estava muito revoltado, você rasgava as vestes. Então ele rasgou as vestes e disse, que mais necessita? Que mais necessidade temos para matar esse homem? Quando o Senhor Jesus falou isso, ele falou assim, que mais necessidade nós temos de matar esse homem? Ele mesmo está confessando aí. Aí ele falou, não, nem precisa mais testemunha não, ele mesmo está confessando. Só porque o Senhor Jesus falou, eu sou. Vamos lá? É como o Senhor Jesus falou assim, eu sou Hashem, eu sou Yudve Vavirê, eu sou Adonai. Ok? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Tá vendo? E eles falaram. Mas nem falar filho de Adonai, filho de Elohim, filho de Hashem, nem falar isso, eles não aceitavam. Eles não aceitavam que Jesus falasse. Eles diziam que era blasfêmia. E o Senhor Jesus foi para a cruz porque ele falou que era filho de Deus. E que o próprio Deus estava falando através dele, que estava nele. E tudo que ele fazia era pelo Pai, pelo Todo-Poderoso. Ok? Vamos lá? Até hoje as pessoas querem negar isso, gente. Todas as religiões querem negar. E o falso cristianismo já está seguindo as falsas religiões. E já está negando também, viu? Cuidado. Cuidado. Falso evangeliquez, falso cristianismo já está negando também, seguindo essas religiões que negam que Jesus é Filho de Deus. Vamos lá? 64. Ouviste a blasfêmia que vos parece, e todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele. Era muito ódio que eles tinham, gente. Eles cuspiam. Era como se eles estivessem ali vendo a pior coisa na frente deles. Eles comparavam o Senhor Jesus com o maligno. Para eles era. Tanto que o Senhor Jesus uma vez falou, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão.
ok? Porque o Senhor Jesus falou, tudo que eu faço é pelo Espírito Santo. Se vocês blasfemar contra mim, tem perdão, mas se for contra o Espírito Santo, não tem. Você já viu esse versículo? Vamos lá? Puseram-se alguns a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, eles não olhavam para o Senhor Jesus, eles não tinham coragem de encarar o Senhor Jesus. E começaram a cuspir, cobrir o rosto. E começou a dar murros, começou a bater no Senhor Jesus. Isso, gente, lá ainda, no sumo sacerdote, nos líderes religiosos da religião judaica daquela época. Eu não estou condenando os de hoje por causa disso. Isso aqui é história, você tem que entender história. Todo historiador sabe o que é história. E sabe separar uma coisa da outra. Ok? Mas é história verídica, é história com H maiúsculo, como diz, ok? E aí ele falou, olha, ele tá blasfemando, ele é réu de morte. Olha que o 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, cobrir o rosto para não olhar para o Senhor Jesus e batiam no Senhor Jesus, dar murro. Dar murro. Ah, eles cobriram o rosto do Senhor Jesus, o que eles fizeram? Fazendo maldade com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já começou a ser torturado ali. Na cadeia da casa do sumo sacerdote. Eles cobriam o rosto do Senhor Jesus e todos eles batiam no Senhor Jesus e falavam assim, agora você vai ter que falar qual que foi que bateu em você. Você não é um profeta? Você não sabe todas as coisas? Agora você fala quem foi que te bateu agora. Ok? Olha lá. E os guardas tomaram a bofetadas. E ficava falando para o Senhor Jesus, profetiza. Batia no Senhor Jesus. E aí, quando vai fazer o filme, aparecem as pessoas condenando o filme, porque eles não querem que a verdade venha à tona. Olha lá, o 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Uma empregada, que naquela época não tinha empregada, era criada. A pessoa era criada ali e ela servia o patrão em troco da comida e da casa para morar, ok, gente? E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse. Pois é, e ali toda aquela situação ali, Pedro lá fora angustiado e lá dentro eles batendo no Senhor Jesus. E Pedro lá sentado, vendo o que ia acontecer. Pedro pensava, quem sabe eu não consigo pegar ele, tiro ele daqui e fujo com ele. E Pedro ali, talvez planejando fazer alguma coisa. Mas aí chegou uma pessoa que trabalhava para o sumo sacerdote, é o turno da noite, né? Porque tudo isso aconteceu à noite. Ok, estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. Tu também é um seguidor dele. Aí Pedro ficou com medo. Pedro já tinha cortado a orelha de um dos guardas dos sacerdotes, quando foram prender o Senhor Jesus. E agora, chega um outro empregado e fala, empregada, não sei, e fala, você é seguidor do Nazareno, você estava com ele. Aí foi quando veio o medo no Pedro, e aí eu falo assim, você tem que ir aonde Deus te mandar, pelo Espírito Santo, você que é crente, primeiro que você tem que ter o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você vai negar Jesus. Você não aguenta, você nega, tem que ter o Espírito Santo, primeiro. E mesmo tendo o Espírito Santo, você precisa ir aonde que Deus te mandar, onde que você sentir que é Deus mesmo. Não vai pela sua cabeça dizendo, eu vou lá dar testemunho, eu vou lá no cabaré dar um testemunho. Você fica lá deitado na cama da prostituta. Eu vou lá no terreiro dar o testemunho. Se você for por você, você vai entrar, vai receber um espírito maligno lá. Nós
só podemos fazer algo que o Espírito Santo nos dirige a fazer, que o Espírito Santo esteja conosco. Senão você vai acabar negando o Senhor Jesus como Pedro. Ok? Olha lá. Mas ele, 68, mas ele quem? Pedro, viu gente? O negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que dizes. Moça, eu não sei nem o que você está falando, eu não conheço esse homem. Pedrão, que amava Jesus a ponto de dar a vida por ele. Também quando a pessoa faz as coisas sem Deus mandar, ok? Santo é o nome do Eterno. Santo, 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 santo. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. Aí uns falam que não é esse galo comum que nós conhecemos, era um negócio que o templo, no templo de Jerusalém, tocava para as pessoas se preparar para as orações da manhã, da madrugada, ok? Enfim, o galo cantou. Seja um negócio no templo, seja o galo de verdade, cantou. E aí Pedro lembrou que o Senhor Jesus tinha falado para ele que ele ia negar o Senhor Jesus antes do galo cantar. E Pedro negou. E depois que Pedro negou, o galo cantou. E Jesus... E Pedro lembrou. Pedro lembrou. Aí Pedro foi lembrar que Jesus tinha falado isso para ele. Tem coisa que acontece com nós que a gente só vai lembrar depois, só vai entender depois. Ok? E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Porque a maior parte do tempo o Senhor Jesus passava na Galileia, e eles também, eles pescavam também, eles eram pescador. E eles falou, olha, você é Galileu, olha o seu sotaque aí, ó, teu jeito de falar, teu jeito de ser, tu é da Galileia. Galileia era um lugar que tinha várias línguas misturadas, então era mais ou menos como se fosse uma divisa do Brasil com os países de língua espanhola. A pessoa fica assim, fala assim meio estranho, ok? Aí você já fala, chega alguém lá do Rio Grande do Sul, no Nordeste, a pessoa vai saber que aquela pessoa não é dali, porque o jeito dela fala é diferente, ok? Aqui o 68, né? E o 69. E a criada, vendo, tornou a dizer. Então, de novo, a criada confirmou. Então, um deles mesmo, olha aí. Aqui no 70 fala. E outra vez ele negou. E outra vez ele continuou dizendo, mesmo ela falando, você é, ele ficava falando que não era. Ele falou por isso por 3 vezes, gente. Ok? E disseram, Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Aqui o 70, mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Então eles viam pelo jeito de Pedro se expressar, de Pedro falar. Não adianta, se você entregou a sua vida para Jesus, não adianta você sair por aí disfarçando que é um do mundo, que então vai perceber. Por isso que muitas vezes a pessoa fala tão mal dos cristãos, do evangélico. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, e jurava, e braguejava. Gente, a coisa foi feia. E não conheço esse homem, de quem vocês estão falando? Sabe, essas coisas que o ser humano faz para disfarçar. Agora 72 e final desse capítulo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si,
desatou a chorar. Gente, foi preciso Pedro negar 3 vezes e o galo cantar 2 vezes para ele entender que Jesus falou a verdade com ele e que realmente aquilo estava acontecendo, ok? Aí foi quando ele começou a chorar, deve ter saído dali e ir para outro lugar, não sei como é que ficou depois, né? Mas não faça nada que não seja dirigido pelo Espírito Santo. Não vai no oba-oba. Se você entregou a sua vida para Jesus, fica firme, não brinca com o mundo espiritual. Porque as trevas, cada dia que passa, elas estão governando mais o mundo. E esses últimos tempos, as trevas têm atacado a nação brasileira, gente. Você pode ver pelos carnavais, pelas chamadas obras de arte das trevas, e mais tantas outras coisas aí, gente. A nação brasileira está sendo atacada. Atacada. Então, se você é um cristão, um evangélico, crê na Bíblia que Jesus acorda, orem. Orem para não acontecer como Pedro, que negou Jesus. Ok? Deixo todos na paz até a qualquer hora. Que o Eterno esteja conosco, nos dando entendimento e sabedoria. No nome de Jesus, amém. Pai, shalom.